Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo aqui, continuação do vídeo anterior, onde a gente começou fazendo a agenda de mentorias. E no vídeo anterior eu expliquei como faz para selecionar ou para criar essa tabela aqui, onde vocês vão colocar quais os horários disponíveis dentro da agenda. No caso aqui, a gente está criando uma agenda de mentorias, onde os mentores podem vir aqui e informar as suas disponibilidades. Só que a partir do vídeo anterior, algumas dúvidas surgiram e algumas pessoas deixaram alguns comentários pedindo para que eu fizesse uma continuação desse vídeo explicando como que, uma vez que a gente criou aqui os slots de horários de disponibilidade, no caso do mentor, como é que a gente disponibiliza ou como é que a gente coloca esses horários para que os usuários consigam ver na tela, né? Então vamos lá, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a próxima etapa após vocês criarem esses slots de horário, como é que vocês conseguem disponibilizar esses slots de horário para que os usuários da sua aplicação consigam selecionar e escolher um determinado horário aqui. Então vamos lá, o que eu fiz? Algumas alterações, eu fiz alguns ajustes aqui, diria que algumas melhorias em relação à versão anterior, eu vou explicar para vocês. Então aqui dentro do construtor, eu criei aqui, já tinha um grupo repetidor, que é o grupo repetidor da disponibilidade. E aqui eu criei as regras para que vocês consigam ter a opção do usuário poder selecionar esses intervalos aqui. Então, como é que é isso? Como é que isso é feito? Como é que você consegue colocar à disposição para o usuário selecionar esses slots de horário? Eu fiz o seguinte, eu criei aqui dentro desse grupo repetidor, aqui eu estou chamando ele de GR disponibilidade, a gente tem aqui cada uma das células que corresponde aos horários do slot aqui. Então, no caso, a gente tem no dia 3/8, aqui a data está em inglês, no dia 3/8 de 2024, o nosso horário aqui, a minha agenda vai de 8 às 18 horas e com um intervalo de 30 minutos entre cada slot de horário. E aqui eu tenho o horário, um slot, né? Um horário específico. Então eu crio um workflow dentro desse elemento de texto aqui. Então vamos lá. Como é que esse workflow está criado? Vamos confirmar aqui que a gente está no elemento certo dentro do workflow. É isso aqui. Então eu crio uma primeira condição. Vou começar pela próxima, que é a criação. Aquela é para você apagar, mas depois eu vou passar por ela. Como é que vocês criam uma regra aqui para criar esse registro de disponibilidade? Então eu criei aqui a seguinte condição. Se a célula atual não estiver dentro do grupo repetidor, que é a lista de disponibilidade, e é a data início, né? A data início não estiver na lista de disponibilidade, que é um grupo repetidor. E onde é que está essa lista aqui? Essa lista eu fiz o seguinte, fiz da seguinte forma, de uma forma que vocês consigam aperfeiçoar a performance da aplicação de vocês. Então aqui dentro eu criei um pop-up oculto, ou seja, os usuários não vão visualizar esse pop-up aqui, onde dentro desse pop-up existe um grupo repetidor. Um grupo repetidor que pega o tipo de dado disponibilidade, a fonte ele faz uma busca por disponibilidade, onde a data início é maior do que a data que está aqui, no início aqui que o usuário escolhe, que no caso é esse campo aqui, que ele tá, no meu caso aqui o elemento é o input A, o valor do input A arredondado para baixo em horas. Então, no caso aqui, o que essa regra significa? O que esse round down to hour significa? Aqui, por exemplo, significa que ele vai pegar, como ele faz um arredondamento para baixo nas horas, ele pega a primeira hora do dia 3/8. Então, ele vai pegar lá meia-noite do dia 3/8. E a data fim é menor do que o valor do input, mais um dia arredondado para baixo também na hora. Então, o que eu tenho aqui? O que essa regra significa? Ele vai olhar também para o input A, no
caso é 3/8, vai somar mais 1. No caso, ele vai para o dia 4/8 e vai arredondar para baixo, ou seja, vai pegar a menor hora dentro do dia 4, como está aqui, né? Então, ele aqui está considerando dia 3, ele soma mais 1, vai para o dia 4 e arredonda para baixo. Então, aqui eu tenho da primeira hora do dia 3 à primeira hora do dia 4, eu vou olhar quais são as datas que existem dentro da minha tabela de disponibilidade que sigam essa regra aqui. Ou seja, eu vou pegar todos os eventos que estão nesse intervalo, né? Desde o horário inicial até o horário final. Ou seja, o horário inicial é o primeiro horário do dia corrente, no caso aqui o dia 3, e a data final é a primeira hora do dia seguinte. Então eu vou olhar se tem eventos nesse período aqui. E aí o meu grupo repetidor vai listar nessa tabela oculta todos os eventos que estão criados dentro do dia, no caso aqui do dia 3/8. E eu guardo essa informação apenas para consultar uma única vez, para eu não precisar ficar fazendo várias consultas, vários do a search for na minha página. Eu faço uma única vez e guardo aqui dentro. E tem essa informação aqui e deixo essa marcação aqui em branco, ignorar empty constraints, ou seja, se isso aqui estiver vazio, ele não vai ignorar. Beleza, então vamos seguindo. Então eu tenho essa informação aqui dentro e quando eu estiver fazendo a minha fórmula lá, eu vou olhar aqui dentro. Então, se a célula atual não estiver dentro daquele grupo lá, ele vai permitir criar. Então ele vai olhar dentro do grupo repetidor, ele vai olhar na tabela, no caso esse grupo repetidor olha a tabela de disponibilidade, ele vai olhar cada campo que tem, cada linha do campo data início. E se não tiver nenhum registro para esse horário escolhido aqui, ele vai permitir criar. Então essa regra diz o seguinte: o current cell date qual é? No caso aqui, por exemplo, se eu clicar no 8, a célula atual é 8 horas. Se 8 horas não estiver como uma data início dentro da minha tabela de disponibilidade, eu posso criar. Significa que esse horário está vago, eu posso criar. Então ele vai criar uma nova disponibilidade. E como é que ele cria essa nova disponibilidade? A data fim, começando pela data início, né? A data início vai ser o current cell date, ou seja, se eu cliquei aqui às 8 horas, a data início vai ser de 8 horas. E a data final qual é? A data final é 8 horas mais o intervalo dos minutos, que é esse campo aqui, que é 30. Então ele vai considerar 8h30 menos 1, porque 8h30 já é a abertura do próximo slot. Então a data fim do slot anterior é 8h29, então tem que diminuir 1. Beleza. Criei aqui uma nova disponibilidade. Volto nesse campo de disponibilidade agora para fazer uma mudança, make change, que considera o resultado do passo anterior, do passo 1. Então, depois de ter concluído o passo 1, ele vai fazer uma alteração ou uma atualização nesse próprio registro, criando o date range. Então, para criar o date range, ele vai considerar a data inicial até a data final. Esse vai ser o intervalo. Então, ele vai somar, ele vai registrar na tabela, no campo data range, a data inicial, que no caso é 8 horas, nesse nosso exemplo aqui, até a data final, que é 8h29. E mostra uma mensagem que a disponibilidade foi registrada. Vamos ver se vai funcionar aqui. Então, eu vou marcar uma disponibilidade do dia 3/8 de 2024. Aliás, dia 3/8 de 2024, às 8 horas.
Beleza, disponibilidade salva, marcou em vermelho. Agora eu tenho que dar para o usuário a opção dele desmarcar esse horário aqui. Então, como é que eu faço isso? Eu crio um outro workflow aqui dentro, onde a regra é parecida com a anterior, só que eu vou falar ao contrário agora. Eu vou falar que se a data da célula atual, que é o que? 8 horas. Se 8 horas, se a data da célula atual está dentro da lista da tabela de disponibilidade, se olhando o campo data início, olhando cada linha do campo data início, dentro da tabela de disponibilidade, se existir um registro da data atual, o que eu vou fazer? Eu vou deletar, eu deleto. Então eu faço uma busca, onde a data início é a célula atual, e pego esse registro, ou seja, pego o primeiro registro e deleto. Então é o que acontece aqui se eu clicar no 8 de novo. Ele deletou, voltou a ficar azul. Então dessa forma, eu consigo, criando essas regras aqui dentro, criando esses workflows, esses fluxos de trabalho, eu consigo permitir que o usuário consiga, a partir do grupo repetidor aqui, a partir desse grupo repetidor, onde inicialmente no primeiro vídeo eu mostrei para vocês como é que vocês vão criar os slots de disponibilidade, criando essas regras aqui dentro, clicando dentro de cada um dessas opções aqui dentro do slot, clicando dentro do item, dentro desse elemento aqui dentro do grupo repetidor, no caso, elemento de texto. Criando esses fluxos de trabalho que eu mostrei ao longo desse vídeo, vocês conseguem permitir com que os usuários da sua aplicação marquem, na verdade, que eles marquem aqui, selecionem uma disponibilidade, e se ele clicar de novo, ele vai desmarcar essa disponibilidade. Então, vou deixar aqui marcado, por exemplo, 8 e 8h30. Aqui, o que o usuário está fazendo, quando ele marca 8 e 8h30, ele está na opção de disponibilidade. Então, você tem aqui o mentor dizendo que no dia 3 de março, lembrando que essa data aqui está em inglês, então aqui vem um mês antes e depois o dia, então no dia 3 de agosto, 3/8 de 2024, o mentor disse que está disponível, tem disponibilidade às 8 e 8h30. O que isso vai gerar de informação para o usuário? Essa tela de disponibilidade ela é visualizada pelo mentor. Quando um usuário, um aluno desse mentor, entrar na aplicação, ele vai ver a tela de agenda. E na agenda ele vai ver lá que no dia 3/8, às 8 e 8h30, ele pode marcar uma agenda com o professor dele, com o mentor dele. Por quê? Porque o mentor colocou essas duas datas disponíveis. Vamos supor aqui, vamos dar um exemplo. Ele desmarcou 8h30 e marcou às 9 horas. Então, se o aluno for lá na agenda, vai aparecer 8 e 9 horas, que é a nova disponibilidade criada pelo professor. No próximo vídeo a gente mostra como criar essa parte da agenda que os alunos visualizam. Nesse vídeo aqui, a minha intenção foi mostrar para vocês como é que o mentor coloca a disponibilidade dele para os alunos. Como é que a gente consegue criar regras para habilitar e desabilitar uma disponibilidade aqui dentro dos time lots que foram criados no primeiro vídeo. Até a próxima. Um abraço.